Bem, domingo eu trouxe uma palavra e eu disse que hoje eu continuaria a palavra que eu trouxe no domingo, porque é importante. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Glória a Deus. Irmão, sempre faça um culto completo ao Senhor. Nunca saia antes de terminar, é importante. Sabe, eu já vi algumas vezes, no futebol é interessante. O time está perdendo, há uma tristeza. 46 minutos, as pessoas saem. Quando elas estão do lado de fora, o time perdedor faz 2 gols, eles querem voltar e não conseguem mais. Já vi isso muitas vezes. E às vezes nós fazemos assim. A gente nunca pensa que Deus pode fazer algo no último minuto. Então, zele por isso, eu sei o que estou dizendo. Provérbios 29, 18. Eu vou ler numa tradução que eu tenho, mas você tem uma tradução e depois você pode meditar também. Eu gosto de ler muito na TPT, ok? Provérbios 29, 18 diz: quando não há uma visão profética clara no coração, as pessoas rapidamente se perdem. Mas quando você segue a revelação da palavra, a felicidade do céu enche sua alma. Eu acho linda essa tradução. Eu vou ler novamente. Quando não há visão profética clara no coração, as pessoas rapidamente se perdem. Mas quando você segue a revelação da palavra, a felicidade do céu enche a sua alma. Eu terminei domingo dizendo que o maior inimigo da visão é a vista. Porque visão é algo que está ligado ao nosso coração. E vista é o que está ligado aos olhos. E muitas vezes, por causa da vista, por causa dos problemas, das lutas, das circunstâncias, nós perdemos a visão. Há uma canção antiga que diz: quantos corriam bem, hoje longe estão. Exatamente, eles estão longe porque eles perderam a visão por causa da vista. Eles se prenderam mais nas coisas que estavam vendo do que nas coisas que estavam por dentro, das coisas que eles tinham adquirido através da revelação da palavra de Deus. Para mim esse é um versículo importantíssimo na palavra. É um texto de sabedoria, porque ele resiste a benefícios, né? Tem outra tradução que diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Maravilhoso. Vocês estão com frio? Quem mandou você comprar ar-condicionado bom? Foram vocês. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso é bom, porque no tempo do calor você vai estar bem, ok? É porque o dia está um pouquinho frio, mas os irmãos estão melhorando aí, né? Irmão, recolha os pinguins, eles precisam ser guardados, ok? Aleluia. Bem, quando a Bíblia diz que sem visão o povo se desvia, isso é uma verdade bíblica, porque desviar-se é perder aquilo que, enquanto você estava correndo bem na sua jornada de fé, você adquiriu. Mas por conta de circunstâncias, da visão natural, você deixa que coisas entrem no seu coração e contaminem o seu coração. E o coração, quando está contaminado, não tem como a palavra que é ministrada fazer o efeito que a palavra tem. O apóstolo Tiago, ele falou disso muito bem, já vou ler para vocês. Nós não podemos jogar fora a disciplina diária. Eu disse na semana passada que você precisa todos os dias estar se revisando, fazendo uma conferência com você mesmo, de como você está andando, do que você está falando, do que você está ouvindo, do que você está vendo. É muito importante que você pense nisso. Então, é preciso manter uma disciplina na visão que você tem da parte de Deus. E eu peço a você que você pegue isso, porque o que eu vou dizer agora vai ser muito importante para você. Guarde isso no seu coração.
onde não há visão, o povo perde o padrão de vida. Onde não há visão, o povo perde o padrão de vida. Nós pensamos que padrão é o topo que nós vivemos. Na verdade, padrão não é topo, padrão é base. É a base moral onde você constrói sua vida. E estando nessa base moral, num padrão moral, construindo, você vai chegar ao topo e alcançar os seus objetivos. É bom nós desmistificarmos certas coisas que o mundo fala. Então, segundo a Bíblia, a visão é a fonte para um padrão de vida bem vivido e equilibrado. Qualquer instituição ou organização, irmãos, seja empresa ou negócios, aquilo que você tenha, até a família, por exemplo. Muitas vezes as famílias estão descontroladas porque a visão não está bem definida, os papéis não estão bem definidos. E quando os papéis não estão bem definidos, a visão se corrompe. O segundo é o primeiro passa a ser o segundo. Os pequenos mandam nos maiores, os maiores cedem aos menores. Esse padrão vai caindo, e quando a família perde esse padrão de disciplina, a vida não funciona. Padrão de vida. Então a maioria das pessoas pensam que padrão de vida é o estilo de vida que ele tem. Não, eu tenho um padrão alto, eu tenho uma Mercedes, eu tenho uma Ferrari, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, isso foram os objetivos alcançados. Por trabalho, inclusive. Por trabalho, inclusive, porque o dinheiro fácil tem o ovo da serpente dentro. Então, padrão é a base que você constrói o caminho para chegar ao topo. Nós precisamos agarrar isso. Como é que nós estamos construindo a nossa base de vida? Em que parâmetros? Em que ensinamentos? O que nós estamos ouvindo? Hoje, se a Bíblia já diz que tem muitas vozes, hoje muito mais, há muitas vozes. Basta que você ligue a internet e você vai perceber que tem muitas vozes. E muitas delas vão te enganar, mostrando coisas belíssimas, maneiras fáceis de você adquirir coisas e chegar nos seus objetivos. Porém, eu prefiro ficar com aquilo que a palavra me ensina, porque o que a palavra me ensina são pilares que podem me sustentar. A melhor base para um padrão de vida bem equilibrado e de sucesso é integridade, lealdade e compromisso. Integridade, lealdade e compromisso. Toda instituição, seja ela qual for, que é trabalhada fora desse padrão, ela tende ao suicídio. E é por isso que nós vemos tantas coisas acontecerem no mundo. Agora, é possível que você não alcance todos os seus objetivos. É possível. Mas uma coisa você não pode perder, é o seu padrão. É a forma de vida que você delineou. Sem visão, você perde o padrão. Perde a disciplina. Então diga comigo assim: eu preciso aumentar a minha visão. A visão interna, a visão do coração. Porque essa daqui nós já temos. Agora, a de dentro, que é que vai fazer com que tudo que nós fizermos ecoe para a eternidade, essa precisa aumentar dia a dia. É a única forma de você aumentar essa visão é através da palavra de Deus. Eu já encontrei muitas pessoas orando e até cantando: Senhor, me dê mais graça. Senhor, me dê mais paz. Eu já encontrei muitas pessoas orando isso. E eu tive que conversar com elas: você está fazendo a oração da forma errada. Isso não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Pedro. A graça e a paz já nos são multiplicadas automaticamente à medida que nós conhecemos Deus, nos relacionamos com Ele e com Jesus Cristo.
Semana passada eu citei um texto que pessoas chegavam perto de Jesus e diziam: em teu nome nós fizemos isso, aquilo, profetizamos, curamos, etc, etc, etc. E Jesus disse: mas eu não lembro de vocês, eu não conheço vocês. Não me lembro que vocês tenham tido nenhum relacionamento comigo. Então, vocês são pessoas estranhas para mim. Não, mas no seu nome, não. Vocês usaram o meu nome porque vocês descobriram que o meu nome tem poder. Usaram o meu nome, mas o relacionamento não existiu. Por isso, apartai-vos de mim. Isso é muito difícil. Por isso a Bíblia nos chama a ter um relacionamento com Deus diariamente. Por menor que seja, nós temos que ter um relacionamento diário. Eu tenho mandado a palavra do dia para muitas pessoas que têm o meu contato. Se você não tem, os meninos podem colocar na tela meu telefone e você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Mas eu tenho ficado assim glorificando a Deus todos os dias, porque o irmão Castro, ele melhorou isso. Ele coloca uma música tranquila e ele fala com uma voz de locutor, né? E ele traz a mensagem para mim e aquilo me alegra, a forma como ele traz. Eu digo assim: rapaz, a dele e a minha ficou pobre. Maravilhosa a mensagem. E agora ele manda uma música também depois. Quer dizer, é uma forma que ele tem de me alimentar com aquilo que eu estou me alimentando, a mais. Então é importante, irmãos, que no dia a dia nós tenhamos esse relacionamento com Deus, porque a nossa qualidade de vida, ela vai depender das nossas escolhas. Não se engane, a sua qualidade de vida, ela vai depender das suas escolhas. Se você fizer escolhas certas, e você não consegue fazer boas escolhas sem ter a informação certa. Só é possível fazer boas escolhas quando você tem a informação certa. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra. Essa é a dica, permanecer na palavra. A única informação que pode te dar vida é a informação que vem baseada na palavra de Deus. Essa não vai ter erro, essa não vai ter engano, não vai ter engodo. Essa vai nos fazer avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não podemos nos enganar. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é o verdadeiro discípulo? É aquele que permanece na palavra. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, ele diz: você precisa permanecer em mim. Segundo, ele diz: permanecendo em mim, você é meu discípulo, e como meu discípulo, eu vou te dizer uma verdade que o mundo não conhece. Ou seja, eu vou te dar um padrão que o mundo não acessou ainda. Diga comigo: permanecer nele, me tornar discípulo e receber uma verdade que o mundo ainda não conhece. Alguns homens de Deus vislumbraram insights dessas verdades. Eu vou falar de um deles hoje. E nós precisamos ter essa intimidade exatamente por isso. Porque nós podemos estar andando por cima dos diamantes e não saber que eles estão debaixo dos nossos pés. Quando o Senhor falou que haviam riquezas encobertas e tesouros escondidos, não é porque Ele quer que fique escondido, não. Ele quer que descubram aqueles que têm a verdade que Ele quer mostrar. Os homens têm muitas verdades, mas eles precisam criar todo dia alguma coisa para manter as pessoas prisioneiras deles. Deus não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você permanece nela, as verdades de Deus vão chegar à sua vida de uma maneira sobrenatural. Isso vai fazer coisa muito diferente na sua vida. Então, é muito importante que você abra seus ouvidos espirituais e ouça isso. O teu futuro
E a tua qualidade de vida depende da qualidade das tuas escolhas e das tuas decisões. Não se engane. Quem escolhe bem, quem decide bem. Quantas vezes eu já ensinei nesta casa e em outras que nós tivemos, que há decisões que nós tomamos por princípio, e quando nós tomamos essas decisões por princípio, Deus é o avalista. Mas quando tomamos decisões por preferências, nós seremos os avalistas. E não tem segurança. A segurança está nas decisões tomadas por princípios. E é possível, se eu estou nele, se eu me tornei discípulo dele, e ele me agracia com a verdade, através do Espírito Santo que veio para me falar toda a verdade, os embates vão começar a desaparecer. É aí que você vai começar a apagar a força do fogo das circunstâncias e das coisas que podem se levantar. Diga, Deus é bom. Então, a sua qualidade de vida vai depender das informações que você tem, e essas informações, elas estão em Deus. E se você tem as informações de Deus, a sua visão espiritual nunca vai arrefecer, nunca vai perecer de você. Veja, o profeta Elias, ele recebeu de Deus todas as informações que eram necessárias para que ele seguisse o seu senso profético de destino. Diga, senso profético de destino. Ele teve todas as informações. Porém, em um certo momento, a Bíblia nos ensina que Elias perde a visão das informações espirituais e passa a ser guiado pelas informações naturais. Por quê? Porque ele perdeu a visão espiritual do sobrenatural e passou a olhar com os olhos, a ouvir com os ouvidos. E Jezabel pega esse momento de fraqueza de Elias, e a Bíblia diz que ela se levanta contra Elias, e Elias entra em pânico, porque todas as ameaças os seus olhos naturais estavam vendo, os seus ouvidos naturais estavam ouvindo, e ele entra em pânico, e ele tem uma crise de medo. Por quê? Porque a sua visão espiritual arrefeceu. Mas eu tenho certeza que a consciência de Elias dizia para ele: Elias, você não já viu tudo que Deus tem feito e fez por você? Como é que agora você está se intimidando com Jezabel, depois de tudo que você viu? É a mesma coisa daqueles espias que entraram na terra prometida. Eles saem e dizem: não podemos entrar, os gigantes são fortes demais, nós somos como gafanhotos. E era como se Caleb e Josué dissessem: rapaz, vocês não viram? Desde a nossa saída, nós não saímos pobres. As pessoas nos deram todas as riquezas que eles tinham. Nós caminhamos 40 anos por essa terra. Deus nunca deixou faltar o pão nem a água. Os nossos filhos que saíram com 5 anos estão com 45. A roupa cresceu, o sapato cresceu, tudo cresceu. Esse é um Deus grande. Não, eu sei que Deus é grande, mas tem gigante. Por quê? Porque eles perderam a visão espiritual e deixaram se colocar na visão natural. É a mesma coisa de você chegar no seu empreendimento na segunda-feira, ou na terça, se você começa, e você vai lá na pasta de clientes e parece que ninguém veio, ninguém acionou ninguém para comprar nada, e não tem clientes, e você começa a pensar: meu Deus, essa semana vai ser ruim. Olha o que você disse. Eu já disse uma vez aqui para vocês que o nosso cérebro, ele não pensa por si só. É aquilo que você coloca nele que ele vai sugestionar o resto do seu corpo. Então, se você começa a dizer: essa semana vai ser difícil, isso vai entrar na tua mente, no teu cérebro, isso parte para o teu coração, contamina o teu coração, toma a tua alma, e você entra já numa depressão espiritual profunda, perdendo a visão do sobrenatural. Você poderia dizer o seguinte: os clientes dormiram mais um pouco, mas daqui a pouco eles estão ligando para mim, as coisas vão acontecer. Por que perdemos tanto tempo pensando no negativo quando poderíamos pensar no que é positivo?
Eu sei que é verdade que tem coisas que muitas vezes você tem que dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus vem e bota a próxima pedra. Mas nós não podemos ficar o tempo todo negativando as coisas que nós sabemos. Se nós temos um Deus grande, se nós já experimentamos a grandeza de Deus, se nós sabemos pelas Escrituras o poder que Ele tem, as coisas que Ele já fez, você não pode negligenciar, colocando coisas negativas na sua mente e no seu coração. Porque já existem coisas de Deus antes da fundação do mundo. A boa obra que Ele preparou já está para você. Você só precisa fazer 3 coisas. Quais são elas? Permanecer nele, se tornar discípulo e receber. Porque quem não é discípulo não vai receber. É como aqueles que não eram discípulos, usaram o nome, porque sabiam que pelo nome podiam fazer alguma coisa, mas não foram reconhecidos. Então estava lá Elias com a consciência dele dizendo: olha, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Mas Jezabel está dizendo, Jezabel está dizendo, Jezabel está dizendo. E entre o Deus grande e Jezabel, Elias ficou com Jezabel por um momento. Irmãos, é isso que a crise faz conosco. Quando a crise chega, a crise nos leva a esquecer tudo que Deus já fez. Esquecemos. E nós mesmos tornamos as circunstâncias maiores do que elas são. E com isso nós tiramos os olhos das promessas de Deus. E aí começamos a declinar. Você deve conhecer algumas pessoas que corriam bem, que eram aptas, que eram fortes. E hoje você as encontra, elas têm tantas desculpas. Porque se perderam no tempo, perderam a visão espiritual, foram para o natural, olharam coisas, deficiência das pessoas. Você viu que tem pessoas que deixam de vir para o culto para não ter o cheiro no carpete? Vamos sair uns 2 meses até sair o cheiro. Cuidado e ande certo, porque o cheiro de enxofre é bem maior. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Tem coisas que nós temos que pensar. É muito importante. Aleluia. Então, todas as vezes que você tira os olhos da promessa e coloca os olhos nas circunstâncias, você perde a visão espiritual e começa a ser dominado pelos sentidos, pelos sentimentos, pelas emoções. E pior quando você tem alguém perto de você dizendo: eu não disse que não fizesse esse negócio, está vendo aí? Você não devia ter feito, eu falei para você, olha aí. É pior. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é uma aliança e como é importante marido e mulher estarem juntos nas batalhas. Quando o espírito de medo se apodera dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, irmãos, você vai fazer como Elias. Elias chegou e sentou e disse: Deus me mata, Deus me mate, me mate, me mate. E o interessante é que Deus não veio ao encontro de Elias nesse momento, porque essas coisas Deus não leva em consideração. Então Deus não veio ao encontro de Elias quando ele estava pedindo para morrer. Até porque Deus sabia que Elias estava fazendo aquilo por um momento de esgotamento, um estresse. E se Deus viesse naquele momento, é a mesma coisa quando alguém está passando uma situação e você vai lá: irmão, veja bem, Deus vai resolver. Não, mas veja bem, irmão, não é bem assim porque é assado. Não, irmão, mas veja bem, você não escuta porque você está no pico do problema. Então Deus não veio. Deus esperou. Há muitas pessoas que vivem nesse limite. Então é como se Deus tivesse bloqueado os seus ouvidos, porque os de Elias estavam bloqueados. Ele só pensava em Jezabel. Jezabel está chegando, Jezabel está chegando. Então ele olhava para uma árvore, era Jezabel. Meu Deus, olhava para o riacho, Jezabel. Sabe quando você começa a ver o seu problema em tudo que você olha? Estou falando com alguém.
E com o coração assim, não tem como o Espírito de Deus trabalhar, porque ele está cheio de lixo, de pensamentos negativos. Como é que a palavra vai fazer efeito? A palavra vai ser pregada, mas ela vai ser consumida pelos espinhos que lá estão, que são as dúvidas, os ressentimentos, as amarguras, as mágoas, etc, etc, etc. Então, Deus simplesmente olhou e disse: eu vou esperar esse cidadão dormir, porque o que ele precisa não é o que ele está dizendo, morrer. O que ele precisa é descansar. Quando ele descansar, eu falo com ele. E Deus esperou, e Elias dormiu. Quando Elias dormiu, Deus veio conversar com ele, porque dormindo ele não tinha como dizer não, sim, veja. Dormindo. Há muitos de nós que Deus está esperando que a gente durma, que a gente descanse, que a gente está agitado de um lado para o outro, querendo isso, querendo aquilo, e corre, vai para lá, e vem para cá, e Deus estava dizendo: eu vou deixar ele descansar. Quando ele descansar, aí eu vou entrar com a minha força, porque até agora tem sido a força dele. Se tiver alguém aqui lutando com as suas próprias forças, jogue o pano. Você vai ficar cansado, porque tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinho. Você vai precisar de Deus para manter o seu padrão. Aleluia. Então, quando o cidadão descansou, quando o cidadão dormiu, a Bíblia diz que Deus veio até ele, abriu os céus para ele ver, falou o que queria falar, porque quando a terra descansa, o céu trabalha. Quando a terra descansa, o céu trabalha. Amém? Por isso que a palavra, irmão, nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É quando você descansa, é quando você fica em paz, que Deus chega. E quando Ele chega, Ele começa a resolver todas as coisas. Irmãos, ansiedade só faz você perder 3 coisas: tempo, energia e fé. Tempo, energia e fé. Por que tempo? Porque é precioso o tempo. E a ansiedade faz com que você gaste o tempo, correndo de um lado para o outro. A energia, que é uma força essencial para a nossa sobrevivência, ela é colocada numa preocupação que você não vai resolver. E a perda de fé, a ansiedade simplesmente está dizendo a você: desconfie de Deus, dessa vez não dá. Ansiedade é desconfiança em Deus. Eu sei que é duro ouvir essas coisas, não era melhor aqui, a gente está correndo, Deus está trazendo um caminhão de dólar para você, seria maravilhoso. Mas eu estou te dando o caminho da prosperidade. Permanecer nele, se tornar discípulo e receber a verdade que Ele tem guardada para dar a cada um de nós. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Irmão, se nós perguntássemos a Deus qual é a maior expectativa que Deus tem na minha vida e na sua vida, eu vou te dizer, Ele ia dizer assim: que você obedeça a minha palavra. Há muitas pessoas que estão correndo de um lado para o outro, querendo isso, querendo aquilo, querendo ministério, e Deus está dizendo: não, eu quero somente que você obedeça a minha palavra. Se você obedecer a minha palavra, você vai ver o caminho aberto e as coisas vão começar a acontecer paulatinamente. Simplesmente obedecer minha palavra, permanecer em mim, se tornar meu discípulo, e eu vou te dar verdades que você nunca ouviu. Eu vou te dar planos, projetos e coisas que você nunca viu ou ouviu. Eu vou encaminhar pessoas para você. Eu vou fazer as conexões que você precisa para que as coisas aconteçam na sua vida. Olha o que diz o Salmo 40,
Salmo de Davi, ele diz: esperei confiantemente no Senhor. Rapaz, se o irmão Castro lesse isso aqui para vocês, vocês vão ficar estupefados. A maneira como ele lê, não é? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olha, irmãos, eu não sei se você entende a profundidade disso. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Irmãos, Deus se inclinando para um ser que Ele criou. Isso é tão profundo. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa bonita. E o apóstolo Pedro disse: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Com relação a Elias, se Deus mesmo no seu infinito amor estivesse chegado a Elias, o que é que está acontecendo? Não, Deus não foi conjecturar, simplesmente Deus disse: dorme, rapaz, vai dormir. Quando você dormir, eu vou chegar perto de você. Amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo. Bem, glória a Deus, porque aumentar, romper, rápido e ligeiro dando fruto, é algo que vem da parte de Deus. Se você se acomodar a isso, em Deus, você vai ter tudo isso. E isso precisa acontecer da forma que a Bíblia ensina. O apóstolo Tiago disse assim: sabei essas coisas, amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar rangindo os dentes, não vai resolver absolutamente nada, pelo contrário, vai quebrar, aí vai ter que botar uns negócios que eles botam hoje, que fica parecendo aquele chiclete Adams, não é? Você já viu isso nas pessoas? Sim ou não? Não, tem alguns que ficam muito bonitos. Por exemplo, o irmão Felipe Dias, o dele ficou perfeito, mas eu não sei se ele está aqui, mas tem algumas pessoas que ficam parecendo chiclete Adams, né? Quando você faz assim, chega a dar um susto na gente. Então tenha cuidado com o dentista que você vai, ok? Precisa ter muito cuidado, ok? Muito bem. Aleluia. Aí ele diz assim: portanto, escute isso, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele diz: se o coração estiver cheio de lixo, você não vai receber a palavra. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega na igreja, por exemplo, no domingo, para ouvir a palavra, é dizer assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Limpa, Senhor, eu quero tirar. Senhor, o Espírito Santo vai lembrar aquela mágoa que eu estou da minha sogra, aquela mágoa que eu estou do meu marido, aquela palavra que... Aí você começa... Irmão, se você não tirar essas coisas, a palavra que está sendo pregada, ela vai entrar e ela vai ser consumida por esses espinhos. Por isso que é importante limpar. Por onde a maldade entra? Pelo coração. Você ouve e vê, e você vai acumulando. Isso faz perder a visão espiritual. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então ele diz: despojem-se dessas coisas. Muito bem. Além disso, como eu disse no início, nós somos um povo que não conhecemos a aliança que nós temos. E por não conhecer da aliança, nós erramos até nas nossas orações. Há uma canção que eu gosto muito que diz: eu sei que foi pago um alto preço. E ele fala da aliança do Senhor, a aliança que nós temos. E a aliança ainda é um conceito que nós, como igreja, não compreendemos. Porque, como eu disse no início, a aliança não é só simplesmente colocar um anel no dedo. A aliança, ela vai mais além disso, e tem uma passagem bíblica que nos mostra com realidade o que é uma aliança verdadeiramente. Quando Davi foi levar queijo e pão para os irmãos, não havia no coração de Davi, nem de quem mandou, que ele fosse lutar com o gigante.
Mas Davi vivia preparado. Davi sabia o que era uma aliança. Ele sabia que as oportunidades poderiam surgir a qualquer momento. Bendita a oportunidade do gigante, que tirou ele do anonimato, da invisibilidade e levou ao reconhecimento. Mas quando Davi chegou, ele escutou aquele homem esbravejando. Ele viu todo o exército de Israel entucado nos matos, com medo. Ninguém se levantava. 40 dias aquele homem esbravejando. E Davi olhou e disse: me diga uma coisa, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso? Muito bem. Ele se dirige a Golias dizendo: você é um incircunciso. O que é que ele está dizendo com isso? A circuncisão, irmãos, era a maneira que o povo judeu demonstrava sua aliança com Deus. Era uma marca física, externa, que apontava para uma aliança invisível, espiritual, que eles tinham feito. Então, o conceito de circuncisão vem de duas palavras: circo, ou círculo, e cisão, que é corte. E Davi, ele sabia exatamente o que estava dizendo quando ele disse: ele é um incircunciso. Porque os filisteus não tinham circuncisão, mas os judeus tinham. Então, quando Davi vê Golias, ele diz: rapaz, eu fui cortado por Deus. Eu fui cortado por Deus, você não. Então eu tenho direito, porque eu tenho uma aliança. Você é incircunciso, eu sou circuncidado. Eu fui cortado por Deus. E porque eu fui cortado por Deus, eu tenho uma aliança com Ele, e não adianta. Você pode vir para mim com pau, pedra, espada, o que você quiser. Eu vou a você em o nome daquele com quem eu tenho aliança. Agora eu te pergunto, quando você se levanta no dia a dia para vencer suas circunstâncias, como é que você faz? Simplesmente, você não coloca a sua aliança diante de Deus. Espiritualmente nós somos cortados. Paulo disse: nós fomos cortados espiritualmente. Então, quando as demandas chegarem, levante-se assim e diga: ei, incircunciso, porque toda demanda é incircuncisa, porque Deus não corta demandas. Deus não corta problemas, Deus não corta circunstâncias, Deus cortou você espiritualmente. Então se levanta e diz assim: eu sou circuncidado, eu tenho a marca da aliança. Então problema, saia, porque senão você vai cair. Sabe quantas vezes ele vai ficar? Nenhuma. Percebe como nós não temos noção do que é uma aliança? Então, quando Davi enfrenta Golias no campo de batalha, ele diz: você vem para mim com espada, com escudo, com lança, mas você não sabe uma coisa que eu sei. O meu sangue foi derramado, eu fui cortado, então eu tenho um direito. Se vier, cai. Se vier, cai. Nós temos essa consciência? Não. Quantas vezes você orou ao Senhor e dizia assim: Pai, eu fui cortado, e esse problema está batendo minha porta. Em vez de você ficar: Deus, misericórdia, não, você vai dizer: Senhor, eu tenho uma aliança, eu fui cortado. Então, se eu fui cortado, eu tenho o direito que você me deu, porque eu fui cortado. Então, vamos lá, que se apresente aí os problemas. Vamos lá. Eu quero ver quem é que vai ficar de pé. Quando você apresentar a sua aliança diante de Deus, não tem problema que fique de pé, não tem circunstância que fique de pé. Ei, marido, tu foi cortado como eu fui. Ei, mulher, tu foi cortada como eu fui. Tu vai brigar com aliança? Não briga com aliança, não. Vamos ter cuidado com isso. Vamos preservar isso. Você tem uma aliança, e em nome dessa aliança você tem direito, mas nunca reivindicou a aliança. Algumas coisas vão mudar na sua vida quando você reivindicar a aliança que você tem. E lá em Deus, na velha aliança, eu fui cortado. Na nova aliança, eu fui cortado quando ele foi cortado.
os sangues se uniram. Os homens fazem isso também nos filmes. A gente vê e acha bonito, né? Cortou a mão, botou a mão, agora fez aliança. Ei, quem fez foi Jesus na cruz. Ele foi cortado e nós somos cortados espiritualmente. Então você tem e eu tenho aliança com Ele. A aliança do Senhor que eu tenho com você. Alguém tem que cantar essa canção hoje. Não tem jeito. Diga, eu tenho aliança. Diga, nunca mais. Nunca mais. Eu vou deixar que nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma circunstância se levante na minha presença. Eu vou mostrar espiritualmente a marca da minha aliança. E tudo aquilo que vier ao meu encontro vai cair por terra. Aleluia. Fizemos o casamento. A mulher botou aliança no marido, o marido botou aliança na mulher. Isso quer dizer o seguinte: a mulher está dizendo para o marido: nunca mais tu entrarás numa batalha que eu não esteja junto. E aí tu vai dizer para ela assim também tu nunca mais entrarás numa batalha que eu não esteja junto. Amém. Porque nós temos uma marido que luta só, que a mulher se divide, não haverá sucesso. A aliança não se divide. Toda batalha que o seu marido entrar, entre junto. Toda batalha que sua mulher enfrentar, entre junto com ela. Vocês têm uma aliança. Então, o que é que Davi estava dizendo a Golias? Ei, rapaz, está pensando que eu estou só? Tu tens espada, tu tens escudo, tu estás preparado, eu só tenho pedra. Mas o problema não é esse. O problema é que com quem eu tenho aliança vai entrar comigo agora. Golias, você não vai me enfrentar, você vai enfrentar o Deus da aliança que eu tenho. É Ele que você vai enfrentar. Então uma simples pedra vai te derrubar. Uma simples palavra de quem tem aliança move céus e terra. Mas não há essa consciência, Carlos, dessa aliança que nós temos. O louvor sobe. Então Davi tinha consciência da aliança que ele tinha. E por enquanto só ele foi cortado. Agora você imagina a consciência de quem tem aliança com Jesus Cristo. Ele foi cortado e você foi cortado. O nosso sangue foi unido. Oh meu Deus, que essa palavra penetre o coração dos meus irmãos. E Davi venceu porque ele invocou a aliança. Aprenda isso, meu irmão. Invoque a aliança que você tem. Invoque a aliança que você tem. Porque se você invocar essa aliança, você vai se tornar aquilo que a Bíblia diz: você é mais que vencedor. Não é fácil, ou não era fácil, para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, mesmo tendo aliança. Mas faltava uma parte. Quando Jesus foi cortado, e invisivelmente nós também com ele, aí Paulo disse: achei. Ele disse: tendo porém, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quem tem aliança não morre no Santo dos Santos. Diga: quem tem aliança não morre no Santo dos Santos. Então tem que entrar pelo novo e vivo caminho, pela aliança que tem. É possível